Olá, pessoal, boa noite, boa tarde, bom dia, né? Dependendo do horário que você vai estar assistindo esse vídeo. Sejam todos bem-vindos. Aqui é o meu Instagram, então essa live vai ficar aqui por 24 horas, né? E depois eu sempre falo que eu disponibilizo também lá no meu canal, Psicóloga Maria Rodrigues. Vai lá, se inscreve, compartilha com outras pessoas, que toda semana também, se você não consegue ver aqui, ele vai estar disponível lá também, tá bom? Então, boa noite para todos que vão entrar. Hoje eu tirei para falar um tema especial com vocês, na verdade. Eu até falei pro meu esposo, eu falei assim, nossa, amanhã na live eu vou continuar me dando um presente de Dia das Mães, né? Que eu falo que sempre é um prazer para a mãe falar, né, de algo relacionado à vida dos filhos, né? Quando a gente começa a falar dos filhos, qualquer outra situação, você pode perguntar para qualquer mãe que a gente se empolga, né? Então eu falei assim, já que hoje, né, a gente ontem foi o Dia das Mães e parabéns aqui, né, publicamente a todas as mães que têm me acompanhado, né? O meu público é grandemente, fortemente, né, de mães. Então, muito obrigado por vocês me acompanharem, pelo comprometimento. E hoje eu tirei um tempinho para falar um pouco sobre a minha maternidade. Não tenho intenção de que isso seja uma referência para você, ou trazer algum julgamento, ou qualquer situação que você possa precisar, assim, do que eu falo ser alguma referência, né? Eu vou trazer mesmo algumas situações da minha vida, né, do que eu vivi até hoje. Eu sou uma mãe nova ainda, né? Eu falo que tem as recém-chegadas, né, que é um filho recém-nascido, né? O meu filho mais velho tem 5 anos e meio, então eu vou falar dessa minha experiência. Hoje eu vou falar um pouquinho, né, sobre a minha experiência. E é claro que eu vou tentar elencar com algumas situações que eu acho que são muito importantes quando eu penso em maternidade, né? Mas é claro que nas outras lives aí a gente vai ter tempo para trazer mais conteúdos. E quando eu estava pensando na minha história de hoje, vieram vários pontinhos, né, que eu vivencio, que a gente pode também ter uma live só para falar disso, tá? Então hoje, como eu coloquei esse tema, né? Mas antes de uma maternidade, né? Antes da geração de um filho, né? Existe várias outras coisas. Então eu quero situar com vocês também algumas situações até a chegada dos meus filhos e saber, né? Por que que eu tento passar esse tipo de princípios, por que que eu tenho essa preocupação. A minha escolha de profissão, né, como psicóloga vieram bem antes, né, da chegada das crianças, mas eu sempre digo, também repito, né, já tô repetindo várias vezes, que mesmo como psicóloga, trabalhando com infância, trabalhando com orientação de pais, quando chega um filho em casa, a gente se torna, eu costumo falar que a gente se torna muito mais empático, mas é que assim, a proximidade com esse mundo, a proximidade com a criança, né, que é sua, com todas as emoções que isso que surgem em você naquele momento, vai fazer, fez com que eu tivesse um olhar diferente sobre orientação de pais. As teorias não mudaram, as concepções não mudaram, os princípios não mudaram, né? Mas eu acho que essa empatia que a gente fala de saber que algumas situações vão precisar mais de treino, outras situações você vai precisar de mais paciência. As situações de observar que os filhos são totalmente diferentes, acho que isso mudou muito mesmo depois da chegada das crianças. Então vamos lá. Eu vou contar um pouquinho da minha história para tentar trazer para vocês essa referência até a chegada das crianças em casa,
né? Eu sou do Mato Grosso, né? Eu não sou daqui, de São Paulo, onde eu tô falando para vocês aqui em Vinhedo. Eu sou cuiabana, né? Nasci lá e a minha formação, né, foi toda lá. A minha mãe é pedagoga. Deixa eu só beber uma aguinha aqui. A minha mãe por formação é pedagoga. Então eu falo que, e para quem me conhece bem sabe, eu sempre falei que eu queria ter filhos. Esse sempre foi um desejo meu, muito antes de me casar, muito antes dos relacionamentos. E por quê? Eu fiquei sempre pensando, né? Por que esse desejo? Né? Então eu sempre convivi com muitas crianças, né? A minha infância foi rodeada de primos, numa chácara que todo mundo se reunia, e a infância sempre esteve muito presente. Minha mãe pedagoga, sempre livros em casa, materiais. Então assim, eu sempre vivi isso e de uma forma muito positiva. Acho que isso é muito importante. A minha mãe sempre foi uma profissional muito dedicada e sempre trouxe uma forma muito carinhosa de se tratar crianças, né? E se falar no futuro bom para as crianças, sempre essa forma positiva, porque às vezes a gente está rodeado de crianças, né? E da infância, mas pensando que a gente não vai dar conta, que eles não vão ter um futuro bom, que o mundo está perdido, né? E pode ser que vocês ouçam isso, né? No cotidiano ou de outras pessoas e passam a acreditar, principalmente para quem ainda não é mãe, passa a acreditar que isso é verdade, né? E eu sempre ouvi da minha mãe, das pessoas que eu convivia, o quanto que investir nas crianças dava resultado, porque ela via isso, né? Ela pegava as crianças na primeira infância, então ela investia sim, ela fazia recursos, e a gente participava, né, desse mundo com ela. Eu até falei que semana passada eu mandei uma foto para minha mãe. Hoje ela é aposentada, né? Ela vive lá no Mato Grosso. E eu mandei uma foto do livro para ela de Piaget, né? Que eu trouxe para vocês semana passada alguns conteúdos. E era um livro dela, né? E eu até tirei foto porque ela escrevia a data e os nossos nomes da família. Então eu sempre tive esse desejo de me tornar mãe de vários filhos. Depois eu vou falar para vocês que algumas situações mudaram, mas eu sempre tive isso como muito tranquilo para mim, né? Que os filhos não tinham a ver com um peso além do que eu poderia. Não que eles não deem trabalho, né? Eu costumo falar, né? Se a pessoa fala assim, mas o filho dá trabalho, uma criança dá trabalho. Realmente dá. Se essa é a sua preocupação, né, primeira, então talvez não seja o seu momento ainda, né? Porque uma criança realmente vai dar trabalho, né? E mesmo diante de todos os desafios de uma criança, sempre me foi passado essa situação muito positiva, né? De que a minha mãe, nós somos 3 filhos em casa, né? De 2 em 2 anos, uma escadinha. E nós convivemos ali, né? Nós 3, sempre muito juntos. A minha mãe trabalhava bastante, então eu lembro da minha infância, de participar bastante da minha infância. Uma pessoa que ajudava a gente, que eu falo que é minha segunda mãe, e o meu pai. O meu pai era autônomo, né, até hoje. Então, assim, eu sempre via ele estava muito presente na nossa rotina. Também nunca foi um problema, eu não vejo hoje como um problema grande não ter estado com a minha mãe tanto tempo, né, por ela ser professora. Eu até falo assim que ela esteve sim com a gente participando com ela dessa rotina, mas a gente também pôde aproveitar um outro tempo que era dos irmãos, um outro tempo que era do meu pai também estar presente, né? Então essa foi minha infância, e esse meu desejo de ter filhos
sempre já foi desde a infância. E quando eu chego na faculdade, a minha escolha de fazer a faculdade, eu já falei isso para vocês, eu tinha bem claro, desde muito cedo, que eu gostaria de fazer psicologia e trabalhar com crianças. Isso também, talvez por esse esse meu desejo, esse meu anseio de estar com crianças, então eu já pensava em trabalhar com psicologia infantil quando eu chego na faculdade. É isso que me norteia, né, nas minhas escolhas ali. Só que aí durante a faculdade eu vou morar em Rondonópolis, para quem está me assistindo de lá conhece bem, né? Então eu chego em Rondonópolis para fazer a faculdade de psicologia, que era o único campus da UFMT que tinha o curso de psicologia, né? Eu sou a primeira turma de psicologia lá da UFMT. E aí, nesse período que eu vou para essa cidade, eu conheço meu namorado, que é hoje meu esposo, isso há 15 anos, quase 15 anos atrás, agora em agosto, a gente completa 15 anos que a gente está junto. E eu falo assim que a minha escolha primeira foi da minha profissão, e depois esse meu desejo da maternidade já existia, né? E aí eu chego, né? Eu conheço o meu marido, depois de 5 anos e meio a gente casa, depois tem uma mudança radical na minha vida, que é uma decisão de vir para São Paulo. Deixa eu ficar mais reta aqui, que senão eu não respiro direito. Então eu venho para São Paulo, a gente se casa, né? Eu venho para São Paulo. E eu sempre falo que a minha decisão de vir para São Paulo também foi uma escolha por amor, né? Por escolher ter um compromisso. Eu venho para cá também, né? Já com uma profissão, mas sem uma direção ainda do que trabalhar. Eu já queria ter filhos. Eu achava assim, gente, a minha cabeça, eu lembro muito bem, quando eu era mais nova, não sei se vocês passaram por isso, eu sei que as escolhas de maternidade aparecem, né, para cada mulher de uma forma diferente, mas eu lembro que quando eu era mais nova, eu achava assim que com 25 anos eu já ia estar casada, ia ter 3 filhos, ia ter minha casa. E isso fazia muito parte do meu desejo, né? Mesmo que tivesse a escolha profissional toda essa parte, isso estava muito presente nos meus desejos na minha vida. Mas é claro que quando a gente vai crescendo, a gente vai vendo que esse ritmo, essa determinação de idades, né, elas não fazem não é tão casadinha assim como a gente imaginava, e ainda bem, né? Eu sou grata porque isso também não ocorreu, talvez como os meus desejos da adolescência, porque eram desejos de uma mulher, de uma adolescente, né? E lidar com o resultado de um desejo de um adolescente, de uma criança, é lidar com coisas de maturidade mesmo. Você só faz um planejamento do seu desejo, né? E não das condições como esse desejo vai poder se situar. Mas aí eu venho, né? Começo a minha procura por trabalho, né? Por questões profissionais, e eu também começo um mestrado na Unicamp nesse período, quando eu já estava aqui. E a minha descoberta da gravidez do Benjamin, que é o meu primeiro filho, eu estava no final do mestrado, defendendo o mestrado, e assim, quando eu descobri que eu estava grávida, já era assim o meu desejo. Eu lembro de eu falar para minha mãe, a minha mãe sempre esteve muito presente, mesmo distante, né? Mãe, quando eu acabar o mestrado, eu engravido. E aí, quando eu defendi, né, o meu ciclo já estava atrasado, eu fiz o exame, e eu estava grávida, né? E eu não tinha, nesse período eu estava trabalhando, estudando, escrevendo de madrugada, sem muita orientação e consciência do meu corpo, né? E eu já estava com 11 semanas de gravidez.
11 semanas. As pessoas falavam assim, mas você não sentia que você estava grávida? Gente, isso nunca foi uma percepção minha na gravidez do Benjamin. Eu sempre falei assim que a gravidez dele eu quase não senti nenhuma alteração. Eu sou pequenininha, para quem me conhece, eu engordei 8 quilos na gravidez dele, fazia tudo, andava muito, todas assim, a percepção de falar assim, teve algum efeito colateral, desculpa, alguma reação, enjoo, não tive nada, quase não mudou meu corpo e o meu ritmo ainda continuava muito acelerado, muito acelerado. Para quem me conhece, eu tenho um ritmo bem acelerado. E aí a maternidade chega e eu falo que algumas coisas muito positivas vêm com ela, apesar de todos os desafios que a gente vive. Eu não quero trazer aqui nenhuma fala de parecer que a maternidade é algo, sei lá, de conto de fada, né? Assim, como se fosse algo fora do natural, né? Assim, tem muitas dores, tem muitas escolhas nesse meio do caminho, né? Mas eu tava muito acelerada, e aí a maternidade vem para dar um stop, né? Uma parada, né? Ele nasce prematuro. O Benjamin, ele nasceu de 36 semanas, né? Ele já estava aí quase completando o ciclo, mas ele nasce muito pequenininho, ele nasce com 2 quilos. E aí eu me vejo minha família não estava aqui, né? Só eu, meu esposo, meus filhos aqui. Então, assim, ele nasce com 36 semanas de parto natural, que era o meu desejo de parto normal, né? Que era o meu desejo já. E só que ele nasce muito pequenininho e ele fica na incubadora e ele fica 10 dias internado. E aquela rotina, né, que a gente estava acelerado, tudo dá uma parada, né? Então foram 10 dias de eu ficar o dia inteiro no hospital para amamentar ele. Ele amamentava muito pouquinho, né? Voltar para casa para dormir um pouco e voltar de novo às 6 horas da manhã para dar a primeira mamada para ele. Então todo aquele planejamento, todas aquelas coisas que a gente às vezes se coloca, a maternidade vem não para fazer com que os nossos desejos ou os nossos sonhos se anulem, não é isso. Eu sempre falo que os meus filhos não são desculpas, né, para o que eu desejo, para o meu futuro e para o futuro deles, mas a gente começa a perceber que o nosso ritmo não é o ritmo das nossas crianças. Então, nesse período, eu dou uma desacelerada, né, eu começo a ficar, né? Eu só ficava em casa. Então ele chega bem pequeno, gente. Ele era muito pequenininho, né? Assim, de assustar, né? Porque assim, dar banho, cuidar, as roupas recém-nascidas era muito grande nele. Mas foi um período muito gostoso disso, né? Da gente começar a observar que os nossos planejamentos podem ser alterados e são alterados, né? Como a gente tem vivido hoje nessa pandemia, né? A gente não imaginava, não nos preparamos para isso, né? Mas mudamos de uma hora para outra muito da rotina que a gente tinha. E não tem problema se isso vai acontecer, né? A gente só tem que observar o que aprendizados a gente vai ter nesse momento. Então ele fica lá os 10 dias, ele volta para casa. E aí eu achando que eu ia ficar mais tranquila em casa, com 1 mês de nascido, eu recebo um telefonema. Eu tinha feito um concurso na cidade que eu moro hoje, né, há 4 anos, né, já tinha passado 4 anos quase do concurso, e eles me chamam para assumir um concurso, né, como psicóloga do município. E aí eu fico alguns dias meio assim, eu e meu esposo, a gente se coloca a pensar o que a gente ia fazer.
era uma proposta boa, né? Eu me via sem possibilidade de fazer o que eu estava fazendo naquela época com uma criança pequena. E aí a única coisa que o concurso era para ir para outra cidade, eu tinha que me deslocar. E o Benjamin tinha um mês de nascido, eu vim conhecer, eu assumi, a gente decidiu conjuntamente de assumir o concurso. E nessa escolha profissional, eu também tenho a escolha de deixá-lo em casa grande parte do meu dia, né, só com a responsabilidade do meu companheiro, só do meu marido, né? Então ele fica nesse período, Benjamin, ele ainda mamava por sorinho, assim, ele complementava a mamada do peito com uma seringa, né, para ele não sair do peito. E nesse momento a gente tem que fazer a escolha dele ir para a mamadeira, né, porque eu não teria como meu esposo ficar, além de todas as responsabilidades que ele tinha, ele trabalhava, o Benjamin ia junto com ele para o trabalho. E foi uma escolha muito difícil para mim nesse momento. Eu lembro de eu dar mamada de noite ainda, ficar acordando, pegar o ônibus para ir pro serviço, voltar, tá com o peito cheio, né, endurecido, assim, duro, e continuar essa rotina e saber que ele tava distante. Mas assim, eu falo que são escolhas, eu não me arrependo, né? São escolhas que eu precisava fazer no momento, não me arrependo, e por acreditar, assim, como eu falei lá da referência da minha família. Minha mãe trabalhava também, né, fora, e o meu pai foi uma pessoa muito presente com a gente, mesmo diante das dificuldades que ele tinha. Para quem já ouviu as minhas lives, também já ouviu falar dos problemas que ele tinha em relação à bebida e tudo isso, como que foi para minha vida, mas ele era muito presente, né? Então assim, e o meu esposo, ele acabou fazendo muito esse papel, né? Tanto que o Benjamin hoje é muito grudado com ele, porque ele fazia todo esse cuidado dele durante o dia, e eu via ele quase no final. Eu saía 10 horas da manhã e via ele no final da noite, todos os dias, né? Então assim, eu só consegui fazer isso, talvez não é a realidade de todas as mulheres que estão me ouvindo, mas porque eu tinha um companheiro que eu sentia segurança de fazer essa parte também. Senti muito. Depois a gente acabou se mudando, né? Exatamente para eu não ter que fazer esse deslocamento. Então a gente acabou se mudando aqui para Vinhedo, onde eu moro hoje. E aí as coisas começaram a ficar um pouco mais tranquilas, né? O meu trabalho é de 6 horas, mas eu trabalhava também em outro lugar nesse período, e ele com 8 meses também fiz a escolha, né? Fizemos a escolha dele poder ir para a creche. E essa é uma outra situação que eu acho que eu ainda tenho que trazer uma live mais completa sobre isso, né? A escolha de você passar parte da educação, sim, para uma instituição, para outras pessoas. Muitas tias vão ver essa live aqui, que hoje cuidam dos meus filhos, que elas também estão presentes na minha vida. Mas foi essa escolha. Então com 8 meses ele foi para creche, né? Nós não temos vó e vô aqui perto, e também agradeço por isso, né? Eu falo sempre pro meu esposo, eu sei que eles não têm essa parte hoje de estar com os avós, né? A gente se vê 2, 3 vezes só por ano, mas fez muita diferença na minha maternidade e na paternidade também do meu esposo, de saber que éramos nós que estávamos ali com eles, eram só nós, né? Eles iam trabalhar com a gente. Eu lembro do Benjamin, que ele falava bem assim, ele falava assim: papai, vamos passear, e o passeio dele eram as visitas que a gente fazia para os clientes, né, o passeio, né, mas ele sempre esteve junto, os nossos filhos, mesmo que a gente tenha uma rotina, né, eles sempre estiveram junto, né, nessas situações.
A Amélia colocou assim, difícil às vezes, mas faz tão bem para eles ter outras crianças perto. E isso, a creche, né? E essa foi uma escolha também por necessidade, né? Aqui no nosso município eu sou grata mesmo pelas condições das escolas, né? De todo o cuidado, eu não posso reclamar em relação a isso. Sei que talvez se tivéssemos outras oportunidades, eu e ele, a gente optaria assim deles não passarem tanto tempo, né, numa instituição, mas o resultado que eu tenho hoje eu ainda sou muito grata por tudo, por todas essas escolhas que eu fiz. E é claro que a gente tem que lidar com as consequências dessas escolhas, né? A rotina da creche é uma rotina fixa, né? Então eu falo que hoje a minha rotina de casa tem muito a ver com a rotina da creche, mas porque eu escolhi que os meus filhos vão para a creche, né? Então eu não posso atrapalhar a vida da instituição, que ela precisa ter uma rotina fixa, porque são várias pessoas e ela não vai estar lidando com mudanças a todo momento, né? Porque eu fiz a escolha deles estarem lá. Então eu adequo a minha rotina. Hoje eles continuam comendo entre 10h30 e 11 horas. Até hoje. Minhas colegas que falam, você passa na casa da Maria e já tá sentindo cheiro de comida. E é isso mesmo, né? Porque eles continuam com isso. A gente não tá de férias, né? Eu costumo falar, é uma quarentena, mas a gente não tá de férias. Eles continuam nessa rotina para não prejudicá-los, porque foi a minha escolha eles estarem lá e é isso que eu consigo fazer hoje. Mas então ele entrou, o Benjamin sempre foi muito comunicativo, né? Começou a falar, né? Com 2 anos eu lembro dele falar muito. Então assim, ele gostava muito das crianças, ele já falava, ele tem amiguinhos, né? Se alguém que me conhece ouve isso, ele tem um amiguinho, o Santiago, que até hoje, acho que ele tinha 1 ano e meio até hoje, né? Eles são muito colegas, né? Eles nem estudam mais na mesma creche, mas ele continua a falar desses amigos que ele teve ali, porque eu não tive essa oportunidade também de estar perto de primos, não foi como a minha infância. Seria muito rico eu poder estar perto da minha família, ter os primos, né, ter essa convivência, mas não é minha realidade. E a gente também tem que lembrar disso, né, que sempre quando eu falo de um conteúdo para vocês, eu sempre falo, se adequa de acordo com a sua realidade. Eu não tô aqui para passar situações fechadas, né, que você precisa fazer isso, não, né, quem sou eu, né, para falar isso para vocês, né, como algumas pessoas também já tentaram fazer comigo e eu sempre falo assim, não, eu preciso adequar de acordo com a minha realidade, com o que eu consigo, porque eu já falei hoje durante um atendimento para uma mãe, eu falei assim, a nossa saúde mental é o que vai manter a saúde mental dos nossos filhos. Se a gente também tenta criar uma situação tão mirabolante, tão perfeita, tão adequada para os nossos filhos, mas que isso seja um peso para a gente, provavelmente isso vai te trazer um adoecimento, um cansaço, um estresse, e você vai passar esse cansaço, esse estresse e esse adoecimento para o seu filho. Então tudo aquilo que às vezes você imaginou de perfeição no começo, você não consiga levar. E quem consegue, eu tenho tentado também fazer coisas diferentes, mas se você pode, que bom, né? E você vai se adequando e que bom que você consegue sim passar mais tempo, né? Ter uma rotina mais flexível. Então, assim que eu falei, o Benjamin são o que eu falo que a chegada do segundo filho só me mostrou, né, o que os pais sempre falaram para mim, né? Os nossos filhos não são iguais. A gente já sabe disso, né? Para quem tem irmãos, a gente sabe que nenhum irmão é igual ao outro. Lá em casa é de 2 em 2 anos, nós somos, né, vivemos junto, muito próximo às gerações, mas nós somos muito diferentes um do outro. E a chegada da Rebeca só me mostrou isso, né? O quanto que eles são diferentes.
o Benjamin muito mais comunicativo, como eu falei, a Rebeca já um pouquinho menos, né? Eu falo que o Benjamin é muito mais um pouco mais tranquilo, né? Mesmo que ele é ativo, se vocês forem ver, né? Tem crianças muito ativas lá em casa, eu brinco, né? Muito ativas. Então, se vocês passarem por lá, vocês vão ouvir sim o barulho, a bagunça, os gritos, né? Não que esteja acontecendo alguma coisa de errada, mas eles são crianças super tranquilas, né? O que eu falo tranquilas em relação a uma infância, né? Que realmente eles vivem tudo aquilo que a gente viveu. Algumas pessoas me falam assim: ah, mas seus filhos, né, são perfeitos, porque é filho de psicóloga, né? Como que filho de psicóloga não vai ser perfeito? E não tem nada a ver com perfeição, porque eu também não sou perfeita e nem quero e nem tenho a pretensão, e não me passa, isso não me tira o sono, imaginar que eu vou ter filhos perfeitos, né? Eu tenho sempre em mente, eu falei para vocês, o meu desejo de ter filhos é faz muitos anos esse desejo. Então eu sempre tenho a única certeza que eu trago, que assim, eu quero sim passar princípios que eu aprendi lá com os meus pais. Então isso realmente é a minha preocupação, que eles sejam um homem e uma mulher de princípios, né? Que algumas coisas sim norteiem a vida deles, mas nós criamos filhos para o mundo, né? Não são meus, eu sempre digo isso, né? E eu sempre tenho isso em mente. Não é perfeição que a gente precisa, né? É ter saúde, ser saudável mentalmente e fisicamente, e eles poderem fazer as suas escolhas de acordo com princípios que eles também acreditam. E aí, né, vem o Benjamin. Quando eu falava assim que eu queria ter outro filho, após 2 anos do bem, eu queria ter outro filho, né? E aí a gente vê que as coisas, como eu falei para vocês lá no início, a nossa contagem, a gente não consegue manter essa contagem às vezes como a gente gostaria. Como a gente tinha planejado, né? Que às vezes a gente tem alguns planejamentos e a nossa vida vai ditando outros. Então eu engravidei, quando eu tive a Rebeca, ele já estava com quase 4 anos, e todo mundo me perguntava: e aí, quando que vai ter outro? Né? E eu queria, porque eu já falava isso sim, né? Que eu queria ter outro. Então aí a descoberta da gravidez da Rebeca, né? Eu já estava me planejando, né? Já tinha parado de tomar a pílula para poder engravidar, mas já estava demorando, já estava mais um tempinho. E eu fui para o aniversário, comemorar o aniversário do Benjamin lá no Mato Grosso, lá em Rondonópolis, aniversário dele de 3 anos. E eu falei pro meu esposo assim: eu tô grávida. E ele falou assim: ah, que nada, que você tá grávida? Nada, né? Ele sempre brincou. E aí quando eu chego, eu falo assim: não, eu estou grávida. Totalmente diferente da gravidez do Benjamin, que eu não tinha essa consciência, né, de eu ver alguma reação no meu corpo, alguma diferença. E quando eu descobri que eu tava grávida dela, eu tava com 6 semanas, e eu tinha certeza que eu tava grávida, né? É incrível, né? Essas reações. A Amélia lembra, ela estava no aniversário também, e por causa de algumas reações no meu corpo. E aí veio uma gravidez totalmente diferente da outra. Eu já sentia as minhas pernas diferentes, sentia o meu corpo diferente. Isso 4 anos de uma gravidez para outra. Tive infecção de urina durante a gravidez da Rebeca, né? Fiquei um dia todo internada com muitas dores. Eu falava pro meu esposo: eu não tive dores do parto do Benjamin, como eu tinha sentido. Situações totalmente diferentes de comida, né? De paladar, comi muito mais doce, comi muito mais farinha branca, várias coisas foram totalmente diferentes na gravidez da Rebeca.
né? E exatamente porque a gente também, né? Nós somos pais e mães diferentes, né? Pode ter passado um dia, ou uma vivência no dia, né? Nós somos pessoas diferentes, por isso que temos crianças diferentes também. A gente não se percebe, né? Mas nós somos diferentes. Então, assim, a gravidez foi totalmente diferente. A minha escolha ainda foi a mesma, que eu queria ainda ter o parto normal. Algumas pessoas me falam assim, o meu medo, na verdade, de me cortar. Eu não tenho, né, outro corte no corpo. E eu falo, isso realmente seria o meu medo, né? Eu tive que fazer uns pontinhos, sim. Que teve dilaceração também, mas foi muito tranquilo o parto da Rebeca. A do Benjamin foram 11 horas de trabalho de parto, da Rebeca foi 3 horas e meia, todas as contrações começaram à noite, e aí tem um senhorzinho lá em casa, o meu esposo, do Benjamin, ele falou bem assim pra mim, não, dorme aí, tenta dormir que ainda não, tá? 36 semanas, não, ainda tem muito tempo, calma. Aí eu acordo ele de madrugada, né, falando que já não dava mais, que a gente tinha que ir pro hospital. E da Rebeca foi a mesma coisa. Eu tinha recebido uns amigos em casa, comi bastante, que eu sempre falava assim, gente... Quem me conhece de perto lembra disso. Eu falava assim, eu só não vou passar fome, né? Porque do Benjamin, 11 horas de trabalho de parto, eu tava lá já com fome. Naquela época nem dava-se comida, não sabendo, né, se você vai entrar em outro tipo de parto depois. Então aí eu falava assim, eu só não vou passar fome. Então eu sempre comia muito no final da gravidez, porque a minha sensação era de que eu podia passar muito tempo no hospital e eu não queria sentir fome. E aí deu umas 11 horas da noite, eu falei pra ele, ó, tá começando uma dorzinha aqui, né? Minha sogra já tava aqui em casa pra me ajudar, a minha mãe e minha sogra me ajudam, sempre me ajudaram, né? Pelo menos um tempinho quando os bebês nasceram. E aí ela já tava em casa, eu falei assim, não, agora já a gente vai ter que ir pro hospital. E aí na minha ida pro hospital foi muito rápido, eu dei a entrada umas 3 horas da manhã, era 4h50, acho que a Rebeca nasceu. Então, assim, foi muito rápido. No do Benjamin eu tomei anestesia, né, antes dele nascer, quando eu já tava lá na mesa, uns 5 minutos antes dele nascer. E da Rebeca já não precisou. Eu lembro da médica falar assim, como você já tá com 8 dedos de dilatação, você vai precisar de tomar alguma anestesia? Não vai precisar. E aí chega a Rebeca muito rápido, né, de uma forma também tranquila. Eu tenho as minhas memórias de parto, são muito tranquilas, muito saudáveis. Eu sou grata mesmo porque apesar das dores, eu não lembro das dores, gente. A gente tava vendo uma live ontem e eu lembrando assim, eu falei que depois de um tempo parece que a gente quase não tem a memória das dores, né? E aí a gente quer ter outro filho de novo. Eu falo que por enquanto eu não quero ter outro filho. Era um desejo do meu esposo e meu de ter 3 filhos, mas hoje não é. Mas por enquanto, pelo menos eu falo, a hora que passar o tempo de não acordar mais de noite, às vezes vem aquele desejo, né? Vamos ter outro. Mas só lembrando disso, né? Uma das coisas que me marcaram muito que eu lembro de situações negativas que me trazem estresse hoje quando eu penso, em questão a dormir, né? O Benjamin, ele começou a dormir a noite inteira, algumas noites inteiras, ele já tinha quase 4 anos, era quase quando a Rebeca já ia nascer. Então, assim, são situações muito sofridas, né, assim, doloridas mesmo quando eu penso. A chegada de um bebê, eu sempre penso nisso. Quanto tempo eu vou ficar sem dormir,
Isso é um dos pontos que eu sempre lembro, e algumas mães me falam, né, orientações de como fazer seu filho dormir. Tem várias coisas, a gente pode trazer numa live depois só pra falar pra vocês quais foram as minhas vivências. Mas eu acredito que assim, nada que eu fiz que fosse deixar chorar demais, deixar estressar demais, nem a mim nem a ele deram certo, só pra falar pra vocês. Foi um pouco mesmo no tempo dele. Quando chegou a Rebeca, quando a gente chega em casa, ele se alterou um pouquinho o comportamento dele, ele ficou mais irritado, ele queria meu colo, a Rebeca chorava, então foi um tempinho mais estressante para mim, mas logo o Benjamin foi muito tranquila a chegada da Rebeca em casa para ele depois. Tanto que hoje eu falo assim que a chegada da Rebeca, eles dormem no mesmo quarto, né? Então a chegada da Rebeca me ajudou muito com o sono e a segurança dele. Então hoje ele tem alguém dentro do quarto para ficar com ele. Então ele não depende tanto da nossa presença. E ela também tem ele. Então assim, é totalmente diferente, como eu falei para vocês. Eles são diferentes, né? Nós tratamos eles diferente. Os princípios são os mesmos, mas eles têm temperamento diferente, eles têm personalidade diferente, a resposta deles é diferente, então não tem como eu pensar que eu vou direcionar a mesma coisa. Não tô falando para vocês, gente, que as regras não são as mesmas, que os limites não são os mesmos, mas eu sei que a resposta do Benjamin é muito mais rápido, às vezes, para algum comando, ele é muito mais tranquilo, eu falo, a resposta dele, né, do que a Rebeca, a mulher, né, que assim, algumas respostas dela é muito diferente, principalmente eu falo que quem tem ciúmes lá em casa não é o Benjamin da Rebeca, é a Rebeca do Benjamin, né, então assim, o cuidado, eu tenho que dar um tempo, o vídeo parou, né, faz pouco tempo o vídeo tá parando, gente. Vocês estão ouvindo agora? Quem tá aí? E faz pouco tempo que eu durmo melhor, né? Que eu consigo dormir a noite inteira. E é por isso que eu falo que a gente precisa trazer algumas coisas, eu preciso trazer algumas coisas aqui para vocês, para passar essa experiência e algumas coisas que a teoria também traz. Mas a chegada deles também foi A Rebeca fez 2 anos ontem, né? Dia das Mães. Então, assim, a gente viveu coisas muito diferentes na primeira gravidez, na chegada do Benjamin e depois a chegada do segundo filho. Com certeza, a minha rotina mudou. Mais cuidado com a organização de dormir, de acordar, de tempo na televisão, de tudo isso por causa da chegada dela também, e isso é muito bom. É muito bom também, né? Porque assim, às vezes as crianças vão crescendo e elas já vão brincando mais sozinhas, elas já vão tendo mais autonomia, e a gente tende e aparentemente está tudo correto, né? Com a aprendizagem, com os grupos, com as habilidades sociais, como foi com o Ben. Mas aí a gente, quando chega um outro filho, é pra gente lembrar que as coisas não são assim no automático, né? E eu lembro de falar assim que ter filhos saudáveis, educados, não é mesmo um pulo de sorte, né? É muito investimento. E depois que eu tive os meus filhos, foi isso. Eu passei a fazer maiores investimentos em estudo em relação à orientação de pais, porque isso serve para mim, né? Então, estar trazendo essas lives desde janeiro, a gente está na 17ª live hoje, né? Foi também impulsionado por isso, né? As minhas vivências e para dizer que a minha maternidade, as minhas vivências não são diferentes da de vocês,
não são diferentes. Mas eu tenho estudado muito, eu tenho me dedicado muito, né, para que eu possa ter maior consciência do meu comportamento, para que eu possa passar também essa saúde para os meus filhos, né? Eu se lembra que eu falei, a vivência da minha mãe e da minha família, independente de todas as dificuldades que a gente teve, me trouxe muita segurança e empenho assim de pensar assim, eu quero ter filhos, eu quero ter um futuro melhor, eu quero passar esse aprendizado para outras pessoas, né? E eu também quero que eles possam aprender com a minha vida, né? Com a nossa vida de casal, que eles também possam pensar no futuro para eles, em ter filhos ou não, vai ser escolha deles, mas assim, que isso é possível, né? Isso que é muito bom, gente. Todas as coisas, o terceiro bebê eu não sei, não posso garantir nada. Mas assim, é ter essa certeza que a gente tem buscado. Antes de parar a creche, a Rebeca estava começando a chupar o dedo na escola, né? E aí eu falei assim, ela já tá com quase 2 anos e agora que ela vem chupar o dedo. Também foi uma escolha minha não dar chupeta. E aí outro dia a gente pode entrar nesse mérito, né? E eu falei, meu Deus, agora com 2 anos, o que vai chupar chupeta, né? O que eu vou fazer? E aí a gente pensa em estratégias, o que a gente vai fazer, o que tá por trás dela começar a chupar o dedo, né? A fase oral da Rebeca ainda é predominante, né? Ela tem isso com a alimentação, eu tenho que controlar o peso. Ela já ficou mais doente, são situações totalmente diferentes, né? Mas que me ensina muito, e depois eu posso trazer uma live para vocês só sobre isso, mas também sou muito grato, acho que a tudo isso que tem acontecido esse tempo. Fez eu repensar algumas coisas na minha maternidade por estar também mais perto deles. A Rebeca já não tá mais chupando o dedo, né? Porque ela realmente precisava de mais colo da mãe, de mais tempo. Uma atenção diferenciada do que o Benjamin talvez precisa. Então são todas essas situações que não é diferente da vida de vocês. Eu só quis trazer parte, né? Ainda tem muita coisa que eu falei pra vocês, né? Ainda sou uma mãe nova, mas que é muito saudável vocês pensarem que ficar um tempinho aqui me ouvindo, ouvir outras orientações, estudar, ter esse tempo de investimento, observar seu próprio comportamento, lidar com seus próprios sentimentos, né? A Rebeca mordia, já teve várias fases ela. Então, assim, lidar com esses sentimentos que os nossos filhos fazem surgir na gente, né? Que são os nossos sentimentos, não é deles, né? E a nossa responsabilidade é cuidar deles e não é responsabilidade dos nossos filhos, fez muita diferença na minha vida. E está fazendo muita diferença na minha vida, né? Observar a minha paciência, observar a minha compreensão da situação, de eu também lidar com as minhas frustrações, de eu lidar que eles não são eu, né? Eles não são uma miniatura, né, da minha vida, né? Eles não são o que eu era quando criança, eles não são o que o meu esposo era quando criança, eles não são o filho de outra pessoa, né? Isso é muito bom, né? Para eu também lidar com as minhas coisas, né? Com todas as coisas que eu vivi desde a minha infância e preparar eles também para o mundo que é diferente, né? Mas preparar eles com responsabilidade, com discernimento, com sabedoria, com princípios que são os que eu tinha, mas eles estão vivendo uma vida diferente, tá bom? A Simone falou assim, como assim? Seus sentimentos e não dela, sobre o de morder. Ela, quando ela me mordia, ela me causava um sentimento de raiva, né? Mas esse sentimento era meu, de raiva dela nessa situação. Então eu tinha que controlar o meu sentimento, porque o dela,
quando ela mordia, né, não tinha a ver com raiva, né? O sentimento dela, e que eu comecei a compreender, é que ela queria perto. Quando ela estava muito eufórica com alguma coisa, aí ela mordia. Não sei se eu consegui te explicar, Simone, mas eu posso trazer uma live, acho que eu já falei um pouquinho disso, da gente trazer que quando o outro fala alguma coisa que demonstra na gente, né, faz surgir alguma reação, são as nossas reações, não são o da pessoa, né? A gente tem que separar essas situações para entender o que é ela e o que sou eu. E ela não para coçar também, e ela não é responsável por o que eu estou sentindo. Essa é uma reação que vem de acordo com o que eu aprendi reagindo dessa forma. E eu tenho que ensinar para ela que quando ela estiver muito feliz, muito eufórica, ou até quando ela estiver com raiva, ela não vai precisar da mordida. Entendeu? A Simone respondeu sim, a Alice passou por isso. E eu fiquei muito triste porque achei que ela estava me odiando. E é isso. E ela não estava te odiando, muito provável, né, Simone? São essas situações. E mesmo que no momento por exemplo, às vezes a criança morde no momento que ela está em disputa com outra criança, né? Ela não tá com raiva de outra criança, gente, né? Ela tá com essa disputa e com esse sentimento que ela não consegue, principalmente a criança muito pequena, que ela não se comunica muito bem, né? Ela não consegue falar desse sentimento e ela vai para alguma reação. E eu falei lá, o Benjamin sempre se comunicou muito bem e a Rebeca, ela tem aprendido, né, a se comunicar pela fala para não precisar de outros tipos de comunicação que tem a ver com a ação, que às vezes ela não... essa ação de imediato que normalmente talvez vai ser uma agressividade, uma mordida, um tapa, né? Então isso que eu falo, que a gente tem que lembrar que as reações, né, são totalmente diferentes do nosso filho, mas a gente tem que separar o que a gente sente, né? Até porque a gente não vai ser pautado pelo que a gente sente, né? As nossas reações são pelo que a gente acredita e não pelo que a gente sente, porque senão, né, a gente tá com raiva, a gente bate. A gente tá bravo, você vai continuar sentindo. Não tô falando que a gente vai deixar de sentir ou que os nossos filhos não vão levantar na gente essas reações, mas elas são nossas, né? É isso que a gente tem que deixar bem claro. Por exemplo, lá em casa agora tá os dois e é muito bom passar a quarentena com irmãos. E aí eles se intertem, eles brigam, eles brincam, eles riem a todo momento. Então na hora de comer tá sendo uma luta, porque eles querem mais brincar do que se concentrar na comida. E isso é uma das coisas que me deixa muito estressada. Mas assim, não tem nada a ver que eles estão... eu tenho essa consciência que eles estão não querendo comer, ou eles estão com resistência porque eles não querem ficar sentados, ou porque eles não querem esse tipo de rotina da alimentação. Não é isso, né? Mas eles estão brincando e aí a concentração deles se perde, né? Mas é o meu trabalho de ver que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, mas de ensinar para eles que naquele momento esse é o tipo de reação. Eles podem até brincar, mas não é uma brincadeira que vá fazer eles perder a atenção na alimentação, né? A Simone colocou aqui, realmente, nós estávamos visitando as avós e ela estava muito animada, aprendendo muita coisa, muita gente nova, e eu comecei a dar mais atenção para ela e ela melhorou. Demorou dias, mas passou, isso mesmo. Com a Rebeca foi a mesma coisa, principalmente de eu mudar a minha reação, porque a minha reação quando ela mordia ou quando eu via falar que... principalmente quando ela me mordia, né? A primeira reação é de dor e depois eu agia com agressividade, não de bater, né? Mas de ficar brava com ela, né? E aí a reação dela continuava dessa mesma forma, né? Também agressiva, da forma como ela aprendeu,
mordendo, né? Então eu também tive que ir mudando, dando mais atenção. A gente tem que tratar os nossos filhos diferente. A Simone só tem Alice, né? Mas assim, quando a gente começa a ter outro filho, a gente observa que a nossa atenção, o nosso tempo também é diferenciado, né? A Rebeca, eu falo que ela não é se vocês já viram a foto dela, ela não se parece comigo, né? Mas se ela me ver, ela vai gritar, mamãe. Então, assim, ela é muito próxima de mim e ela necessita dessa atenção, né? E eu sinto quanto que ela consegue se organizar em outras coisas quando eu estou próximo dela. Eu estou trabalhando, continuo o meu trabalho, né? Meu esposo está ficando com eles em casa, mas também está sendo um momento muito produtivo, até de eu avaliar algumas situações após a quarentena, né? Eu avaliei as minhas resistências de trabalhar com eles em casa. Então, eu sei que algumas coisas é possível, algumas coisas de atendimento eu ainda não consigo com eles em casa, eu venho aqui para o consultório. Mas, assim, muitas coisas do que eu colocava como limitante, hoje fizeram parte da nossa vida, a gente teve que se adaptar a isso, e eu sei que eu vou poder conviver com esse modelo depois, né, deles terem mais esse tempo com a gente, porque é agora que eles vão precisar da gente realmente, né? Apesar de que eles fazem tudo com a gente, de noite, igreja, toda a nossa rotina com a comunidade, né? A gente tem essa rotina e eles fazem parte dessa rotina. Eles vão ter as escolhas deles no futuro, né? Mas somos nós os responsáveis de mostrar essa base, né? Somos nós e é por causa de nós que eles vão, pelos nossos modelos que eles vão aprendendo. E isso a gente tem que ter esse discernimento, né? Gente, como eu falei, já agorinha a live vai cair. Agorinha já acaba o tempo, mas muito obrigada por vocês que estiveram aqui. Eu acho que tem várias coisas que eu pensei em falar e acabei não trazendo, mas é muito gostoso. Você lembra que eu falei que era meu presente Dia das Mães falar da maternidade? Porque é muito bom quando a gente começa a falar dos nossos filhos. E é muito bom a gente também falar dos nossos filhos para que outra pessoa, para que a gente se ouça, para que a nossa consciência mude, e a gente tem que praticar isso, né? A gente tem que estudar mais, observar o comportamento. Se você não consegue se ver, às vezes escreve num papel, observa, pede para outra pessoa observar o seu filho, observar o seu comportamento, aceite um feedback, né? Sendo positivo, as pessoas não querem nos ofender, né? Se lembra da nossa reação, a gente tem que lidar com os nossos sentimentos, né? E tentando trazer isso, nos melhorar, e esse é o meu desejo, né? Até quando eu estudo, né, para trazer algum conteúdo para vocês, eu estou estudando também para minha maternidade. Sou psicóloga, mas sou mãe, né? E lá em casa eu sou mãe, né? Então eu tento. Não preciso deixar isso claro, porque realmente a gente fica inundado na nossa vida de mãe, e é isso que a gente vive lá, né? A Indy colocou maravilhoso esse momento, vou assistir no início, depois pelo canal, me manda o link. Mando sim, gente, eu sempre coloco, eu vou colocar pra vocês uma partezinha amanhã, e normalmente já vai estar com o link lá embaixo do vídeo completo. Mas muito obrigada por vocês que estiveram aqui, né, já estão quase uma hora aqui falando, né, e muito obrigada, viu, mães? Acho que isso é muito importante pra gente, acho que a gente pode fazer mais um tempo disso, né? Da gente compartilhar, tentar nos melhorar, nos capacitar, né? E ter o resultado disso, que não são filhos perfeitos, né? São filhos próximos, são filhos amados.